E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beto irá descobrir que foi Bia quem sabotou seu projeto. O rapaz vê a mimada saindo do restaurante onde Aloísio estava. E ao conversar com Clarice, o rapaz comenta: Clarice, eu acabei de ver a Bia e o Aloísio almoçando juntos. Eles por acaso se conhecem? Clarice confirma e revela algo assustador sobre a relação de Bia e Aloísio. Beto, ao escutar o segredo, ficará em choque e irá preparar uma armadilha para Bia, que fará com que ela seja desmascarada de uma vez por todas. Isso tudo terá início quando Beto, ao conversar com Beatriz, ele contar que o seu projeto tinha sido rejeitado. O rapaz então explica: Beatriz, o Aloísio viu a nossa foto no jornal e por isso ele desistiu de me patrocinar. Beatriz se sentirá culpada e ao se aproximar do seu amado, ela o encoraja e diz: Você não pode desistir do teu sonho, Beto. Você tem que tentar falar com esse homem mais uma vez. Explica tudo, Beto. Explica que foi um mal-entendido. Beto a encara e diz: Eu já conversei com ele, Beatriz. Eu tentei explicar, mas mesmo assim, nada adiantou. Agora eu tenho que me conformar, o meu sonho nunca vai se realizar. Após falar aquilo, Beto sai e Beatriz, aflita, fala consigo mesma: Eu não posso deixar o Beto perder essa oportunidade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o quê? Após pensar um pouco, a mocinha decidirá falar com Aloísio pessoalmente e explicar para o empresário que entre ela e o Beto não existe nada, além de amizade. Beatriz, sem perder tempo, sairá da pensão e irá em direção de um restaurante, onde ela descobriu que Aloísio costumava almoçar. No entanto, quando ela estava do lado de fora, ela percebe que o empresário estava almoçando com alguém e fica esperando o momento certo. A mocinha fica na calçada por alguns minutos e fala consigo mesma: Mas com quem será que o Aloísio está almoçando? Ele realmente está demorando muito. Eu já estou aqui há mais de meia hora. Beatriz, curiosa, tentará olhar para dentro, mas só conseguirá ver o empresário, já que a outra pessoa estava atrás de uma parede que impedia a sua visão. Porém, não demora muito para que a mocinha descobrisse de quem se tratava. Isso porque Beatriz flagra Bia saindo de dentro do restaurante e percebe que era a mocinha quem estava almoçando com o empresário. Beatriz ficará em choque e se pergunta: Mas o que será que a Bia estava fazendo aqui? Isso não está me cheirando bem. A mocinha, decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela irá até o apartamento de Raimundo, ao encontro de Beto. O rapaz, ao ver a sua amada, ele questiona: Beatriz, você por aqui? Por acaso aconteceu alguma coisa? Beatriz diz que sim e conta: Beto, eu acabei de ver o Aloísio conversando com a Bia. Os dois ficaram mais de uma hora almoçando juntos. Beto estranha e fala: Mas como assim? Por que a Bia estava almoçando com o Aloísio? Beatriz pensa um pouco e fala: Isso eu não sei, mas eu acho que a gente devia conversar com a minha mãe. Talvez ela saiba de onde surgiu essa amizade. Beto concorda e os dois saem logo em seguida e vão em direção da pensão de Dona Yolanda.
Não muito tempo depois, os dois chegam na pensão e, ao se aproximarem de Clarice, Beatriz contará tudo o que estava acontecendo. Clarice, ao escutar o nome de Aloísio, ela fica assustada e fala: Eu não posso acreditar, mas esse homem não podia estar conversando com a Bia. Ele é um monstro. Beto e Beatriz ficarão curiosos e Beto pergunta: Mas do que a senhora está falando? A senhora, por acaso, conhece o Aloísio? Clarice confirma e diz: Infelizmente, Beto, infelizmente eu tive o desprazer de conhecer aquele canalha e eu posso afirmar que aquele homem é um monstro. Beatriz encara sua mãe e pergunta: Mas por que a senhora tem tanta raiva desse homem? O que foi que ele te fez? Clarice pensa bem antes de responder e diz: Ele não fez nada contra mim, minha filha. O problema foi o que ele fez com a Bia. Beto e Beatriz, ao escutarem aquilo, ficam ainda mais curiosos. E Beto pergunta: E o que exatamente ele fez com a Bia? O que foi que aconteceu para a senhora ter tanto ódio dele? Clarice, envergonhada, responde: Vocês me desculpem, mas eu não posso contar. Isso é um segredo que eu prometi para Bia, que eu nunca contaria para ninguém. Beatriz, no entanto, se aproxima ainda mais de sua mãe e pergunta: Se a senhora disse que esse homem fez tanto mal a Bia, então por que ela estaria almoçando com ele? Clarice, confusa, afirma: Isso eu não sei, mas eu garanto que vou descobrir. A senhorita Bia terá que me dar uma explicação do porquê estava conversando com aquele monstro que fez coisas horríveis para ela. Beto não resiste e pergunta novamente: Me desculpa, Clarice. Eu sei que a senhora pediu para não insistir nessa pergunta, mas eu acho que, como marido da Bia, eu tenho o direito de saber o que esse homem fez de tão horrível para ela. Clarice fica calada e Beatriz, ao ver a cara de preocupação de sua mãe, ela pede: Nos diga, mãe, o que a senhora está nos escondendo? Clarice encara os dois e avisa: Eu já disse, eu não posso contar. Agora eu tenho mesmo é que tentar descobrir o porquê a Bia foi falar com aquele homem. Ela deve estar correndo algum perigo. Ela, inclusive, pode estar sendo ameaçada. Beatriz, ao escutar aquilo, se aproxima de sua mãe e diz: Como é que é, mãe? A senhora realmente acha que a Bia é alguma vítima nessa história? Ela com certeza está por trás do cancelamento do projeto do Beto. Eu não sei como, mas a Bia convenceu esse Aloísio a deixar de patrocinar o Beto. Clarice se recusa em acreditar naquilo e diz: Me desculpa, Beatriz, mas isso é impossível. Aqueles dois nunca poderiam ser amigos, ou algo do tipo. Se você viu os dois conversando, então deve existir alguma explicação. Beto encara a sogra e alerta: A senhora me desculpa, dona Clarice, mas eu acho que a senhora precisa abrir os olhos e perceber que a Bia não é a santa que você pensa. Ela é uma mimada, capaz de fazer coisas horríveis para conseguir os seus objetivos. Clarice, sem pensar duas vezes, responde: Não, Beto. Eu sei que a Bia pode até ser mimada e às vezes fazer coisas que podem prejudicar outras pessoas, mas ela nunca iria se aliar com aquele homem, porque se isso aconteceu, isso significa que a minha filha é a pior pessoa desse mundo. Beatriz, decepcionada com a sua mãe,
Ela comenta: mesmo a senhora escutando tudo o que eu acabei de falar, mesmo assim, a senhora não quer aceitar que a Bia não presta. Clarice fica calada e Beatriz continua falando: pois eu vou provar para a senhora que a Bia não é a pessoa que você pensa, mãe, e que ela, na verdade, é uma mau caráter. Clarice encara a filha e pergunta: e o que você está pensando em fazer, minha filha? Beatriz responde: a senhora não se preocupe, que eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. E com a ajuda do Beto, eu vou provar que a Bia não passa de um mau caráter. Beto, ao escutar aquilo, garante à sua amada que fará o que for necessário para ajudá-la. Já Clarice ficará ainda mais aflita. E Beatriz, ao ver o estado de sua mãe, ela pergunta: o que foi, mãe? A senhora tá triste? Clarice responde: eu só estou com medo de descobrir algo que pode me magoar muito. E eu espero que vocês dois estejam errados sobre a Bia, porque seria uma grande decepção se eu descobrisse que a minha filha se aliou com aquele crápula. Beatriz então se aproximará de sua mãe e pede: a senhora tem que ser forte, mãe. E tem uma outra coisa. Eu preciso que a senhora guarde segredo e não conte nada dessa história para Bia. Clarice fica pensativa e Beatriz continua falando: para que o meu plano funcione, mãe, a Bia não pode imaginar que descobrimos a relação dela com o Aloísio. Clarice, ao escutar aquilo, concorda e promete que manterá segredo. Após falar aquilo, Clarice avisa que está sentindo uma forte dor de cabeça e sai em direção do seu quarto para descansar um pouco. Já Beto, ao se aproximar de Beatriz, ele pergunta: mas o que exatamente você está pensando em fazer, Beatriz? Como você vai desmascarar a Bia e provar para Clarice que aquela garota continua sendo má? Beatriz o encara e explica: Beto, eu preciso atrair os dois para um encontro. E será então que eu vou desmascarar aqueles dois. E o melhor de tudo, Beto, é que no final você conseguirá realizar o teu sonho e se tornar um cineasta. Beto, ao escutar aquilo, fica sem entender e pede que Beatriz se explique melhor. A moça então contará para o rapaz todo o seu plano em detalhes, o que deixará Beto de olhos arregalados. O rapaz, ainda em choque com a genialidade de Beatriz, ele comenta: esse teu plano é genial, Beatriz. Eu devo admitir que nunca pensaria em uma coisa dessas. Beatriz o encara e pergunta: e então, Beto, você acha que pode conseguir o lugar perfeito para colocar em ação esse plano? Beto pensa um pouco e responde: é claro que eu posso. E eu já sei qual será o lugar perfeito para isso. Beatriz se aproxima ainda mais e fala: pois então eu vou colocar a primeira parte do plano em ação. Eu vou escrever uma carta para a Bia e outra para o Aloísio, marcando um encontro entre os dois. E vou fazer em modo que um pense que foi o outro que mandou a carta. Beto, ao escutar aquilo, avisa: pois então eu vou preparar o local e garanto que quando os dois chegarem, já estará tudo pronto para descobrir o porquê aqueles dois se aliaram. E logo após falar aquilo, Beto sai e Beatriz começará a escrever as duas cartas. A moça, ao terminar, ela irá até Ana Maria e pedirá um favor para a moça.
Ana Maria, sem pensar duas vezes, responde: é só você me dizer o favor que você precisa que eu faço, Beatriz. Beatriz vai direto ao ponto e explica: Ana Maria, eu preciso que você entregue essas 2 cartas para mim. Uma você entregará para a Bia e diz que foi um homem chamado Aloísio que pediu que você a entregasse. Já essa outra carta você precisa levar até o próprio Aloísio e tem que dizer para ele que foi a Bia quem mandou. E não se preocupe, que eu vou explicar onde fica o endereço dele. Ana Maria, ao escutar aquilo, ficará curiosa e pergunta: mas para que tudo isso, Beatriz? Para que entregar essas 2 cartas? A mocinha encara a filha de Yolanda e avisa: Ana Maria, infelizmente eu não posso te explicar. Eu preciso que você confie em mim e me faça esse favor. Mas eu prometo que quando tudo terminar, eu vou te contar exatamente o que está acontecendo. Ana Maria, ao escutar aquilo, responde: tá certo. Você não se preocupe, Beatriz, que é claro que eu vou te ajudar. E após falar aquilo, a garota sai para entregar as cartas. E Beatriz sai logo em seguida também e vai até o apartamento de Raimundo para contar a Beto que já tinha colocado a primeira parte do plano em ação. O rapaz, ao escutar aquilo, se aproxima de sua amada e diz: Beatriz, eu acabei de voltar do lugar que eu te falei e já preparei tudo lá. Agora é só esperar o momento certo e pegar aqueles 2 no flagra. Beatriz encara o rapaz e fala: eu marquei o encontro para essa tarde, Beto. Então daqui a pouco vamos descobrir qual o segredo que a Bia esconde. E principalmente vamos conseguir provar para Clarice que a Bia é uma mentirosa, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Enquanto isso, Bia chegará na pensão para visitar Clarice e dará de cara com Ana Maria. A moça se aproximará de Bia e entregará para ela a carta que Beatriz escreveu. No entanto, quando Bia pergunta quem mandou aquela carta, a filha de Yolanda mente e responde: bem, eu não conheço o rapaz, mas se eu não me engano, ele disse que se chama Aloísio. Bia, ao escutar aquilo, arregala os olhos e pegará a carta imediatamente. A moça, ao abrir a carta, ela fica com o rosto claramente assustado. E Ana Maria, curiosa, pergunta: o que foi, Bia? Você ficou pálida de repente? O que é que tinha escrito nessa carta? A moça se recusará a responder e sai logo em seguida. Já momentos depois, Beatriz e Beto chegarão na pensão e, ao conversarem com Ana Maria, ela contará para os 2 que entregou a carta para Bia como combinado e que a mimada já tinha saído. Beto, ao escutar aquilo, encara Beatriz e pergunta: será que a Bia já foi para o local combinado? Beatriz responde: não, Beto, ainda tá cedo. Eu marquei o encontro dos 2 para o final da tarde, então não se preocupe, que ainda temos bastante tempo. Beto fica calado e Beatriz pedirá a Ana Maria o favor de chamar a Clarice. Ana Maria, sem perder tempo, entra e não muito tempo depois, Clarice sai e, ao se aproximar da filha, ela pergunta o que estava acontecendo. Beatriz se aproxima de Clarice e avisa: mãe, hoje eu vou mostrar para a senhora quem é a Bia de verdade. Clarice, ao escutar aquilo, questiona: você ainda está se referindo ao fato dela ter almoçado com o Aloísio? Beatriz confirma e Clarice responde:
Eu já te disse, Beatriz, que isso é impossível. Você deve ter visto mal. A Bia nunca iria se aproximar daquele homem. Isso eu posso garantir. Beatriz, curiosa, olha para sua mãe e pergunta: mas por que a senhora tem tanta certeza assim? Afinal de contas, o que foi que aconteceu entre eles dois? Clarice, sem pensar duas vezes, avisa: eu não posso te contar, minha filha. Eu já falei que esse assunto é muito delicado e é o único segredo que eu conheço da família Alencar que eu nunca vou poder revelar. Beto encara a sogra e diz: pois eu acho que esse segredo está prestes a ser revelado. Clarice, ao escutar aquilo, fica preocupada e pede para que o rapaz se explique melhor. Beatriz tomará a palavra e avisa que já colocou seu plano em prática para desmascarar Bia. Clarice, decepcionada com a filha mais velha, ela comenta: Beatriz, então você realmente não quer deixar a Bia em paz? Você insiste em alimentar essa briga entre vocês duas? Beatriz, ao escutar aquilo, responde: eu não posso acreditar que a senhora ainda tem intenção de defender a Bia. Clarice se aproxima ainda mais e fala: eu já disse que eu tenho os meus motivos. Eu sei que a Bia é mimada e às vezes ela tem comportamentos duvidosos, mas isso foi por causa de algo que ela sofreu de muito grave no passado. Mas eu posso te garantir, Beatriz, que a Bia não é o que vocês estão falando. Beatriz, ao perceber que não adiantava discutir, ela encara a sua mãe e pede: pois então venha comigo até um local que eu preciso te mostrar uma coisa. Clarice, preocupada com o que Beatriz estava planejando em fazer, ela pergunta: e para onde você quer me levar, Beatriz? O que você precisa me mostrar? Beatriz responde: eu já disse, mãe. Eu quero somente mostrar para a senhora quem é a Bia de verdade. Clarice não gosta nada daquela história e avisa: tudo bem, Beatriz, eu te acompanho, mas depois disso eu não quero ver você discutindo com a sua irmã novamente. Beatriz dá a sua palavra e Beto alerta: temos que nos apressar, já está quase no horário. Beatriz concorda e logo em seguida os três saem. Não muito tempo depois, os três chegarão na casa que o Beto tinha preparado e Clarice, ao olhar para os lados, questiona: mas, afinal de contas, o que nós viemos fazer aqui, minha filha? Beto então explica: a Beatriz marcou um encontro entre a Bia e o Aloísio aqui, para mostrar para a senhora que os dois armaram contra o meu projeto. Clarice, ao escutar aquilo, fica assustada e diz: vocês não podiam ter feito uma coisa dessas. A Bia não pode encontrar aquele homem. Será que vocês não entendem que ele foi o maior trauma dela? Beatriz estranha a reação de sua mãe e fala: eu não sei o que aconteceu no passado, mas eu posso garantir que esses dois são amigos e que a Bia não possui nenhum trauma. Clarice, mesmo ouvindo aquilo, continua nervosa e Beto diz: a senhora não precisa se preocupar, dona Clarice. A gente vai estar aqui do lado, para caso aconteça alguma coisa. E depois de muita insistência de Beto e Beatriz, Clarice aceita em seguir o plano dos dois. Não demora muito para que eles escutem o barulho de alguém se aproximando. Os três se apressam e se escondem em um dos quartos. Já na sala, Bia entrará e grita: Aloísio, você chegou? Onde você tá? Clarice, ao escutar a voz da Bia, ela estranha e comenta: mas
Essa voz é da Bia. Por que ela tá chamando o nome daquele crápula? Beatriz encara sua mãe e, em voz baixa, ela avisa: Eu te disse que os dois são amigos. Beto pedirá que as duas não façam barulho. Momentos depois, Aloísio chegará na casa e, ao se aproximar de Bia, ele pensará que foi a moça que o chamou e começará a conversar com ela normalmente. E Bia, pensando que tinha sido ele quem a chamou até ali, ela também irá conversar, sem desconfiar que, na verdade, estavam caindo em uma armadilha. Será então que, em um certo momento, Bia deixará escapar que o plano de arruinar com a produção de Beto foi um sucesso. E Aloísio responde: Você sabe, Bia, que eu faço qualquer coisa para te agradar. Já Bia avisa: Eu confesso que amei a cara de decepção do Beto quando ele descobriu que o seu projeto tinha sido um fracasso. Aloísio a encara e diz: Você sabe que eu só fiz tudo isso por você, não é, Bia? Já Clarice, ao escutar toda a conversa, ela estranha e se pergunta: Mas por que eles estão falando essas coisas? Eles agem como se fossem íntimos. No entanto, não demora muito e Clarice ouve algo que a deixará arrasada. Bia e Aloísio comentarão do acordo deles de estragar o sonho de Beto. E a moça dirá: Valeu a pena ir para a cama com você, só para ver a cara do Beto, decepcionado. Aquilo não tem preço. Ao escutar aquilo, Clarice sairá furiosa e pedirá uma explicação. A moça ficará assustada e pergunta: Mami, o que a senhora está fazendo aqui? Clarice não responde e questiona: Sou eu que faço as perguntas aqui, dona Bia. Então, me diga, que história é essa de você ter se deitado com esse monstro? Bia ficará calada com medo e Aloísio resolve contar toda a verdade e diz: Eu não quero causar nenhuma confusão pro meu lado. Tudo que eu fiz foi o que a Bia me pediu. E o que eu fiz com ela foi com o total consentimento dela. Clarice ficará enojada ao escutar aquilo e lembra: Mas como isso é possível, Bia? Eu pensei que você odiava esse homem pelo que ele tentou fazer com você quando você era mais nova. Bia, nervosa, fica sem saber o que responder. E Aloísio explica: Eu sempre disse que tinha sido a Bia que se ofereceu para mim naquela época. Ela queria um presente muito caro, um presente que só eu podia dar. E quando a Maristela escutou a nossa conversa, ela colocou a culpa em mim. Mas, para minha surpresa, ela me procurou recentemente para que eu oferecesse ao marido dela o financiamento do projeto dele. E ela fez tudo só para ver a cara de decepção dele quando descobrisse que o projeto dele foi rejeitado por causa da tal moça que se chama Beatriz. Clarice ficará decepcionada e pede: Escute bem, dona Bia. Eu nunca mais quero te ver. Você tem o sangue nojento dos Alencar e é igualzinha ao teu pai e à Maristela. Então faça um favor para todos e suma das nossas vidas. Beto também avisa que pedirá o desquite e os três vão embora, deixando Bia arrasada e sozinha ao lado de Aloísio. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento e também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem aquele like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.